A primeira coisa que a gente precisa entender é que batalha espiritual para um crente não é um momento da sua vida. Batalha espiritual para um crente é a vida normal de alguém que está submetido ao senhorio de Jesus nesse mundo hostil. Então, todo aquele que está submetido ao senhorio de Jesus nesse mundo... Todo cristão está em batalha espiritual. Que é hostil, ele está em batalha espiritual. Então, não é que eu estou passando por uma luta. Não, o dia a dia de todo aquele que é crente é um dia onde o mundo vai te resistir, onde as ideologias desse sistema no qual Satanás é Deus vai resistir você, vai confrontar você. Então, existe uma batalha que é externa, então existe uma luta contra potestades, principados, espíritos caídos, Satanás. Existe uma batalha contra o sistema desse mundo, contra essa ordem caída, que não é apenas... Eu não estou lutando apenas contra o diabo, mas estou lutando com relação a uma cultura que é uma série de comportamentos rebeldes ao Senhor, que o que está por trás influenciando essa cultura é o diabo. Então, existe essa luta que é cultural, existe essa luta que é contra o diabo, mas também existem lutas internas. Então, Paulo vai dizer em Galatas 5 que diariamente, constantemente, a minha carne está lutando contra o meu espírito. Então, você imagina... é uma batalha espiritual. É batalha espiritual. Sim. O fato de ser interna não quer dizer que não é uma batalha. Então, constantemente, existe uma luta do espírito com a carne. Pensa, o pecado, ele abriu a porta da maldição da morte. Então, Adão, ele não abriu apenas a porta da maldição da morte para ele, para o seu casamento, para a sua família, mas Paulo vai dizer que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Então, por isso, todos pecaram. Então, pensa, todos nós que estamos em Cristo, que ainda não recebemos nossos corpos glorificados, isso só vai acontecer quando Jesus voltar, nós estamos lutando diariamente contra a carne. E, além disso, também existe, Paulo vai dizer em Coríntios 10, 2 Coríntios 10, que nós lutamos contra sofismas, estruturas de pensamento, fortalezas mentais, que se levantam contra o conhecimento de Jesus. Então, olha a complexidade da luta. Tamanho da batalha. Então, nós estamos lutando contra o diabo e o seu império. Nós estamos lutando contra um sistema desse mundo, que é um sistema de comportamentos reais, de uma ideologia real. Nós estamos lutando contra a carne e nós estamos lutando contra fortalezas da mente que todo tempo querem nos confundir e se levantar contra o conhecimento de Cristo Jesus. E essa é a vida normal de todo aquele que está em Cristo. E quando isso começou no Jardim do Éden, a primeira batalha espiritual, quando ele peca, ele desobedece a Deus, ele peca e Deus falou, se você pecar, você vai morrer. Então, tudo que envolve saúde, tudo que envolve doença, enfermidade, morte, tudo isso é resultado do pecado. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus permite o câncer matar uma criança? Não tem umas perguntas assim? Imagina, você é médico, você deve ouvir essas perguntas bem desesperadas. Por que Deus permitiu isso acontecer? Como um Deus bom permitiu algo assim. Então a gente não precisa, nesse momento a gente não precisa de uma resposta emocional, a gente precisa de uma resposta teológica. Então não é uma questão que Deus planejou o mal. A questão é que o homem lá atrás escolheu desobedecer a Deus e Deus avisou para ele. Se você pecar, se você desobedecer, se você comer do fruto que eu estou falando para você não comer, você vai morrer. Então, a morte, todas as consequências da morte, elas são fruto do pecado. E por causa do pecado, nós estamos em luta até hoje. Fez sentido? Sim. Ou ficou complicado demais? A batalha espiritual não é um evento em que eu estou inserido por um período. Eu estou vivendo uma batalha espiritual. Para o cristão, ele está... E ele vive continuamente uma batalha espiritual. E é lógico que existem momentos de mais pressão externa, existem momentos de mais pressão interna do que outros. Mas a luta é constante. Sim. Então é uma luta constante. O que vai mudar é a percepção e a intensidade dessa batalha e qual vai ser dos inimigos da vez o que mais te visita naquele momento ali naquela batalha.